Esse é o Clube dos 5, um lugar onde eu conto histórias só para as 5 pessoas mais chegadas que ouvem esse podcast. Tem uma história para contar? Então manda para contato@betaboixá.com.br. Oi, gente! Hoje a gente vai contar uma história que quase me fez ter um derrame quando eu escrevi o roteiro. Espero que... Não sei, eu não espero nada. Hoje a gente vai contar a história da Fernanda. A Fernanda, ela cresceu numa família extremamente católica. Os pais faziam parte da igreja ativamente. Eles eram inclusive coordenadores da pastoral lá da igreja. Eles tinham todo o círculo de amizades lá dentro daquele ambiente. Ela cresceu, segundo ela própria, sendo um cordeirinho da igreja, um cordeirinho de Deus. Ela ia na missa sem falta toda semana. Às vezes, ela ia 2 ou 3 vezes na missa da semana. A fé era uma coisa fundamental na vida dela. Era um pilar que ela se orgulhava muito. E mais do que isso, a fé também era sinônimo de família, era sinônimo de acolhimento, de reconhecimento, porque era dentro da igreja que a Fernanda mais se sentia em casa. Outro pilar que a Fernanda valorizava bastante era o relacionamento, porque desde pequena a Fernanda ela sempre sonhou em casar. A verdade é que assim, a pessoa que a Fernanda ia casar era o que menos importava. O que a Fernanda se importava muito era com o relacionamento. Ela sonhava em estar num relacionamento. E que isso ia validar muito mais ela dentro da igreja, dentro da comunidade dela. Foi lá pelos 14 anos dela que, assim, a Fernanda teve as suas paixonites ali dentro da igreja, mas nada que se concretizou muito. E aí, ali com os 14 anos, que a Fernanda começou a prestar atenção num amigo dela da igreja. O Lucas, que é esse cara, tinha de 17 para 18 anos. Ainda era menor de idade, vamos dizer assim. E assim como ela, ele era bem devoto. Ele sempre ia nos grupos de oração, inclusive ia muitas vezes com a mãe dele, a dona Marta. Não demorou muito para o Lucas perceber o interesse da Fernanda. Não demorou muito para ele perceber que ela estava ali, rondando, tentando, ele estava ali em cima. E logo o Lucas, para surpresa da Fernanda, correspondeu. E a Fernanda conta que, assim, até pro coraçãozinho dela, desesperado por um relacionamento, uma pessoa que estava ali sonhando em namorar alguém, até para ela, com 14 anos de idade, as coisas parecem que foram um pouco rápidas demais. Porque de um dia para o outro, eles eram 2 estranhos e, de repente, o Lucas estava mandando poesias super melosas para Fernanda. As cartas se declarando como se eles tivessem assim uma relação de 50 anos, como se eles já estivessem juntos há muito tempo. Foi um verdadeiro, o que a gente chama hoje em dia de love bombing, né? Que basicamente é soterrar a pessoa de amor, soterrar a pessoa de declarações, de eu te amo, e de repente de uma coisa que tinha nascido ontem. E a Fernanda, apesar dela ter 14 anos de idade, nunca ter namorado, não saber muito bem como corresponder assim na mesma medida, a Fernanda começou a ficar com ele, né? Isso sem contar pra ninguém. Só que passou umas 2 semanas e numa terça-feira à noite, a Fernanda chegou em casa e a mãe da Fernanda contou que o Lucas tinha chamado o pai da Fernanda para jantar. Aí eu fiquei me pensando, né? Será que, na verdade, a paixão do Lucas era pelo pai? Mas não, é pior do que isso. Porque, de repente, a Fernanda estava lá com a mãe dela em casa, quando viu o pai e o Lucas voltando para casa. O pai com um sorriso de orelha a orelha e o Lucas com um buquê de rosas na mão. E foi assim que o Lucas pediu a Fernanda em namoro. E é óbvio que a Fernanda aceitou. Aceitou porque amava o Lucas? Não sei. Mas aceitou porque o sonho dela, eu já te contei, o sonho dela era namorar.
E tinha ali alguém dando sopa, querendo namorar com ela. Por que não? É óbvio que a Fernanda aceitou. Tá certo que alguma coisa dentro dela incomodava ela nessa história. Alguma coisa, mas assim, 14 anos de idade, né? Ela não sabia nem dar muito ouvido às intuições dela. E acabou aceitando mesmo assim. A Fernanda, eu acho que nunca viu o pai dela tão feliz como ela viu naquele dia. Em pouco tempo, a família do Lucas e a família da Fernanda se tornaram melhores amigas. Elas se juntaram. Já que o casal estava ali namorando, as famílias também quase casaram junto. Começaram a sair juntos, tinham jantares, até viagem as famílias faziam juntas. E entre a Fernanda e o Lucas, tudo parecia perfeito. Parecia assim um conto de fada, gente. Parecia... O Lucas, ele não media esforços, né? O Lucas que já fez esse love bombing todo, de repente. O Lucas, ele não media esforços para criar, assim, cenas gigantes e românticas e gestos grandiosos e declarações apaixonadas. O Lucas parecia assim o último romântico, a pessoa que, nossa, meu Deus do céu, descobriu o amor. Era aquele casal assim de novela, era um orgulho da comunidade. Só que dentro do quarto, entre 4 paredes, a história era outra. Naquela época, a Fernanda, ela estava ainda tentando entender o que é esse negócio de sexualidade. Ela estava tentando entender o que era esse negócio, o que era esse tesão que ela sentia. Tudo era muito novo, mas a Fernanda estava bem disposta, inclusive, a explorar esse lado sexual com o namorado. E mesmo muito católica, nessa parte a Fernanda, curiosamente, não se podava tanto. Porque diferente das amigas, a Fernanda não carregava muito essa culpa cristã de acreditar que o sexo era uma coisa suja, sabe? Uma coisa que ela precisava se envergonhar. O Lucas, à primeira vista, também parecia que tinha um pensamento meio parecido. E como ele era mais velho do que ela, né? Na época, ela tinha 14, ele tinha 17, quase 18. Era o Lucas que costumava dar o ritmo que essa história iria se desenvolver. E aí que começou um ciclo bem complicado. Eles ficavam juntos, o negócio começava a esquentar. Eles ultrapassavam os limites do que era considerado aceitável para um casal cristão que ainda não tinha se casado. Isso eu tô falando assim, não estava nem próximo dos finalmente, tá, gente? Eles passavam o limite ali do limite do, sei lá, do beijinho. Né? O negócio ali já era uma mão nisso, uma mão naquilo, e do nada o Lucas entrava numa espiral de culpa, inclusive responsabilizando principalmente a Fernanda por eles terem chegado naquele lugar. E com o tempo, a Fernanda, que assim, lembra que eu falei pra vocês que ela via o sexo como uma coisa boa, como uma coisa natural, não sentia essa culpa gigantesca de explorar o próprio corpo e tudo mais, a Fernanda começou a se sentir péssima com aquilo tudo. A imagem do pecado começou a apavorar ela cada vez mais. E o Lucas, mesmo que fosse parte fundamental, né? É o famoso se um não quer, dois não brigam. O Lucas, mesmo que fosse parte fundamental daquele pecado que eles estavam cometendo, o Lucas era o primeiro a demonizar tudo que eles faziam. Claro que, né, assim, só depois deles fazerem. E aí o Lucas, coitado, muito culpado, ele começou a pensar, como que eu posso resolver isso? Como que a gente pode aproveitar isso sem pecar aos olhos de Deus? E aí que ele teve uma ideia genial, uma ideia muito boa para solucionar aquele problema. Uma ideia que talvez o Lucas com 17 anos achasse que era muito original, mas que eu e você provavelmente já conhecemos essa ideia, porque por baixo dos panos muitos crentes talvez usem dessa ideia para sentir que não estão pecando. Porque assim, vamos lá, o problema qual que era? Era manter a santidade antes do casamento, né? E por santidade, a gente chama o quê? A virgindade. A virgindade, leia-se, o ímen. Aquele que não pode ser rompido. E segundo o Lucas, tinha uma maneira deles chegarem ali próximo dos finalmente, sem romperem essa santidade, se é que você me entende. A Fernanda, ela não gostou muito dessa ideia não, tá? Mas o Lucas, ele foi bem chato. Ele insistiu bastante. Insistiu tanto que a Fernanda acabou aceitando contra a vontade dela. E aos poucos, o que era
até gostoso para ela, o que era uma experiência nova, o que era uma vontade de explorar, rapidinho se tornou uma coisa horrível. E o Lucas era um pouquinho insaciável. E se a Fernanda sugerisse, assim, imaginasse pensar qualquer outra coisa, sugerir qualquer outra coisa que não fosse aquele único ato específico que a gente está falando aqui, o Lucas prontamente rechaçava a vontade dela. Porque, nossa, Deus me livre fazer qualquer coisa que pudesse dar prazer a ela. Porque qualquer coisa que fosse, que na verdade, que não fosse aquela coisa que eu não estou querendo dizer o que é, pode ser que levasse os dois à danação do pecado. O conceito de pecado do Lucas era uma coisa bastante interessante. Mas aí a história dá uma piorada. Porque quando os dois estavam longe, o Lucas ele insistia para que eles trocassem fotos íntimas. Essa troca, quase uma troca santa, assim, ela vinha com uma exigência, tá? Que assim, ambos tinham que apagar tudo depois de receber a foto. Era uma coisa que era só para aquele momento, né? E a Fernanda, super respeitosa, obviamente fazia religiosamente aquilo que ela tinha prometido. Ela ia lá, via a foto e logo depois, prontamente, a foto era deletada. Com o tempo, o Lucas, que era um sonho, de repente começou a virar um pesadelo. A Fernanda e o Lucas, eles estudavam em escolas diferentes, né? A Fernanda estava no 9º ano e o Lucas estava no 3º colegial. O Lucas, ele passou a odiar todos os amigos do colégio da Fernanda. Porque, segundo ele, essas amizades fazem piadas impróprias. Essas amizades estão corrompendo você. Estão te levando próximo demais do pecado, Fernanda. E além das amizades, o Lucas também passou a controlar os comportamentos da Fernanda. Cada passo que ela dava era monitorado e analisado pelo Lucas. E nem a mania que a Fernanda tinha de estalar os dedos, sabe? Nem isso passava despercebido por ele. O Lucas ele se irritava profundamente e inclusive ficava exigindo que a Fernanda parasse de fazer isso. Porque, segundo ele, isso engrossa o dedo. Para de ficar estalando essa mão. Engraçado que eu também já ouvi isso algumas vezes na vida. Não do Lucas, né? Não tinha namorado nessa época. Mas eu ouvi muitas vezes que você estalar o dedo fazia a junta do dedo engrossar. E aí eu lembro que eu estalava, eu sempre tive essa mania muito forte de ficar estalando o dedo, e depois eu ficava olhando pro nó do meu dedo, vendo que ele estava realmente ficando mais grosso. E isso me deixava um pouco apavorada. Depois, com o tempo, talvez com o advento do Google, eu descobri que isso é loucura. Que isso não existe. Inclusive, quando você estala as juntas, o barulho que faz é o barulho do ar saindo da junção dos ossos. Não tem nada demais fazer isso. Ou você, quem sabe, um ortopedista que esteja me ouvindo, pode me corrigir dizendo que eu estou falando fake news aqui. Mas até então a gente está falando de uma coisa religiosa, né? Fake news e religião. Bem, Perdão. Um dia a Fernanda ela teve um sarau no colégio, que ia acontecer numa sexta-noite. E todo mundo da escola foi. Todo mundo... Nem todo mundo. A Fernanda, ela não foi. Ela ficou em casa com os pais dela. Porque foi isso que o Lucas mandou ela fazer. Na semana seguinte, a Fernanda, ela recebeu uma mensagem do Lucas. E era uma mensagem cheia de desaforo e xingamento. Inclusive o Lucas, entre um xingamento e outro, mandou um link que dava para um post no Instagram. A Fernanda clicou. Apareceu um vídeo que foi gravado num evento do colégio dela. Um evento que a Fernanda não foi, inclusive, também por ordem do Lucas. Mas mesmo assim, o Lucas tinha certeza que aquele borrão branco, aquela menina pixelada que não dava para ver nada, que parecia um vulto no fundo do vídeo, aquela pessoa era a Fernanda. A Fernanda falou: Lucas, não sou eu. Pode ser qualquer pessoa. Eu fiquei em casa. Inclusive, você pode perguntar para minha mãe. Ela vai te confirmar que eu fiquei em casa. Mas o Lucas não acreditou. Você é muito mentirosa, Fernanda, e Deus não aceita mentira. O diabo é o pai da mentira, Fernanda. É com ele que você anda todo dia com as suas amigas no colégio. É isso que você quer? Para o Lucas, o relacionamento com a Fernanda parecia estar sempre por um fio.
A Fernanda, na cabeça dele, era pecadora demais. E tudo era um motivo para que a Fernanda tivesse que implorar o perdão dele. Eu tô muito decepcionado com você, Fernanda. Eu não consigo mais acreditar em nada do que você fala. Você vai precisar rezar muito para que eu te perdoe. Você precisa pedir para Deus que coloque de volta no meu coração a confiança que um dia eu tive em você e que você me fez perder ela completamente. A Fernanda ouvia isso tudo e ficava desesperada. Porque pensar que ela tinha decepcionado alguém mexia com ela profundamente. Ela não queria terminar com ele. Esse era o namorado que ela pediu para Deus o tempo inteiro. Um namorado que era o sonho dela, que era o sonho da família dela. Uma bênção que não era só para ela, era para a família. E que hoje não era só ela que ficava feliz. Era os pais dela, eram os sogros, todo mundo que só queria o melhor para ela, o melhor para a relação dela. Fernanda, olha só, você vai ligar para mim todos os recreios da sua escola, Fernanda. Você tá me ouvindo? Só assim eu vou poder começar a ter certeza de que você não tá com ninguém. Só assim Deus vai trabalhar no nosso relacionamento e vai tentar restaurar a confiança que você quebrou. A Fernanda ela começou a se afastar de todos os amigos. E durante semanas ela ligava para o Lucas e ficava com ele durante todo o intervalo. Mas é óbvio que nada disso foi suficiente para o Lucas, né? Um dia a Fernanda ela esqueceu de carregar o telefone dela durante a madrugada e ela só percebeu isso quando chegou na escola. A bateria, óbvio, que não durou até o recreio. Ela ficou desesperada. Quando ela chegou em casa, ela conseguiu colocar o telefone na tomada e começou a receber uma enxurrada de mensagens do Lucas atrás dela. Eu não posso confiar em você, Fernanda. Eu não. Deus, porque é Ele que está decepcionado com você. A única coisa que me resta é rezar por você, Fernanda. Rezar para que Ele, com a sua misericórdia divina, tenha pena de você. A Fernanda ligou para o Lucas e ela teve que se desculpar durante muito tempo. E foi aí que o Lucas obrigou a Fernanda a rezar o terço inteiro junto com ele no telefone, na esperança que talvez Deus perdoasse ela. A Fernanda desligou o telefone e só sabia chorar. Ela só se sentia completamente perdida, se sentia sozinha. Ela não sabia se podia se agarrar na sua fé ou se a fé dela era o maior calvário. Ela já não sabia mais para onde correr, ela já não sabia nem mais em quem confiar. A Fernanda depois tinha uma viagem marcada com a família dela e dessa vez o Lucas não ia. Durante a viagem, o Lucas e a Fernanda começaram a voltar a conversar normalmente. Parecia que as coisas tinham se acalmado um pouco. E aí, numa dessas noites, como sempre, né? Como já tinha acontecido outras vezes, o Lucas pediu que a Fernanda mandasse mais uma foto íntima dela. E ela mandou. E foi a última mensagem da conversa que os dois tiveram durante toda a viagem. Foram 3 dias sem nenhuma resposta do Lucas. A Fernanda ela voltou para a cidade numa agonia gigantesca, até que finalmente o Lucas ligou. E a única coisa que o Lucas falou no telefone foi: Fernanda, olha só, a gente vai ter que conversar pessoalmente. Eu não posso dar muito mais explicações, tudo bem? No dia seguinte, os pais da Fernanda saíram de casa. A Fernanda até estranhou, porque assim, nem o pai nem a mãe dela se despediram antes de sair. Quando eles voltaram, um clima de velório se instaurou na casa dela. O pai, ele entrou sem nem conseguir encarar a Fernanda nos olhos. A Fernanda sentia que alguma coisa estava errada. Ela ouvia a respiração dele e era uma respiração carregada de ódio. Eles ficaram naquele silêncio até que a mãe dela não aguentou mais e começou a falar. Começou a contar tudo o que tinha acontecido. A dona Marta, a mãe do Lucas, tinha chamado o pai e a mãe da Fernanda para conversar naquela manhã. Assim que eles chegaram, a dona Marta contou que, no meio da viagem deles, ela pegou o telefone do filho e ficou apavorada com o que ela viu.
E foi que a dona Marta pegou o telefone do Lucas mesmo. Na frente deles, foi até a conversa com a Fernanda e mostrou, uma a uma, todas as fotos que a Fernanda tinha mandado ao longo de 10 meses de namoro. Diferente da Fernanda, o Lucas não tinha cumprido o combinado. O Lucas não tinha apagado nenhuma das fotos. O pai da Fernanda só conseguiu olhar para aquilo tudo em silêncio, com um horror estampado na cara dele. A mãe da Fernanda, contando isso para ela, só sabia chorar. A Fernanda nunca sentiu tanta vergonha na vida dela. A Fernanda tinha certeza que aquilo ali era algum tipo de punição de Deus. Mas a verdade é que a Via Crucis da Fernanda só estava começando. No dia seguinte, a Fernanda ela foi levada para a igreja à noite. A ideia era que as duas famílias sentassem e tentassem conversar sobre o que tinha acontecido. Quando a Fernanda chegou na igreja com os pais, o Lucas estava esperando lá na igreja com a mãe dele. Ele chamou a Fernanda de canto. E ele disse para ela, com a cara lavada, de que Deus tinha falado no coração dele e mostrado que os caminhos dele e da Fernanda agora iam para direções opostas. Que para Deus, que Deus tinha decidido isso, que era a hora deles terminarem. O chão da Fernanda caiu. A Fernanda do presente, a Fernanda de hoje, sabe que aquilo foi o melhor momento daquela história. O prego final, o prego que talvez nem ela própria teria coragem de cravar naquela hora. Mas a Fernanda do passado ficou desesperada. O sonho dela estava ruindo na cara dela, estava terminando. O namorado que ela sempre rezou agora estava indo embora. E era tudo culpa dela. Eles acabaram de conversar e a Fernanda voltou para a sala para falar com os pais. Só que o corpo dela já estava completamente dormente. A Fernanda não sentia mais nada. E ela conseguia, no meio daquela espiral de merda que ela estava passando, ela conseguia lá no fundo ouvir a voz da dona Marta, a mãe do Lucas. Como que você teve coragem, garota, de desviar o meu filho desse jeito? O Lucas era um menino de Deus, ele era puro, era devoto, e você seduziu ele, você levou ele para um caminho da perdição. Agora ele está sofrendo as consequências do seu pecado, carregando essa culpa que você colocou nele. Tudo porque você é uma indecente, você é uma imoral. Você, Fernanda, é uma vergonha. A Fernanda tentou buscar o apoio no olhar dos pais. Só que os pais só desviavam o olhar dela. E tudo, além de tudo que fazia a Fernanda sofrer naquele momento era a sensação dela estar perdendo o Lucas. O Lucas que inclusive assistiu aquele escândalo e não preferiu uma única palavra. A Fernanda até tentou falar alguma coisa, mas ela estava afogada nas próprias lágrimas dela. Ela não conseguiu se defender. E ninguém fez isso por ela também. Depois desse dia, a relação com o pai dela azedou completamente. E não só com ele não, tá? Na semana seguinte, a fofoca começou a se espalhar pela igreja. E os outros adultos pararam de cumprimentar ela até nos corredores da missa. Até algumas senhorinhas, né, que tratavam a Fernanda como neta, que conheciam ela desde pequena, pararam de dirigir a palavra a ela. A Fernanda começou a ver os outros jovens do grupo de oração cochichando e olhando toda vez que ela chegava para os encontros. Todos os amigos dela, da igreja, não agiam mais como amigos. Mas todos eles escolheram continuar amigos do Lucas. Inclusive passaram a conviver só com ele. Ela era uma desgarrada, era uma perdida. A Fernanda era uma vagabunda. E ele ainda era o menino de ouro da igreja. Ele era o menino que resistiu à tentação do demônio. A Fernanda não sabia como lidar com um lugar que até outro dia era sua casa
e que do nada sumiu na frente dela, desmoronou como um castelo de cartas. Foi do nada. E ela não teve escolha. A única coisa que ela podia fazer agora era virar as costas para aquilo tudo, para tentar se reconstruir. Algo tinha se quebrado e ela não tinha mais força para catar caco nenhum. A Fernanda saiu da igreja, contrariando completamente a vontade dos pais, que ainda queriam que ela continuasse lá dentro. Puta que pariu. Fora de lá, a Fernanda se viu completamente perdida. A igreja, até porque, vamos combinar, né, gente? A igreja não era só a casa dela. A igreja não era só um lugar que ela se sentia bem. A Fernanda era a igreja. A personalidade da Fernanda passava pela igreja. A religião era parte de quem a Fernanda era. Quando a Fernanda saiu de lá, ela precisou reconstruir alguém do zero. Ela não tinha a menor ideia de quem ela era. A Fernanda não sabia quem era a Fernanda sem a igreja. Será que algum dia já existiu uma Fernanda sem a igreja? E foi isso que minimamente ela precisou descobrir. Aos poucos, a Fernanda conseguiu começar a trabalhar, teve a sua independência financeira, começou a fazer terapia, conseguiu sair de casa. A partir daí ela começou a ter novos amigos. Depois de um tempo, mesmo depois de todo aquele trauma, ela conseguiu voltar a se sentir minimamente autorizada a explorar a sexualidade dela. Inclusive, a Fernanda se descobriu bissexual com essa história. E um tempo depois, a Fernanda encontrou o Marcos, que é ateu, apesar do nome. E foi com ele que ela conseguiu finalmente deixar para trás uma grande parte dessa história. Hoje, a Fernanda, ela diz que se sente muito mais completa, muito mais humana, e ela descobriu que os erros dela, que os acertos dela, não vão mandar ela direto para o inferno. Que são só as escolhas e as consequências naturais da vida. Mas é claro, né, gente, vamos combinar que ninguém sai impune de uma história tão longa e tão bizarra como essa. A Fernanda, ela sabe que tem muito ainda para trabalhar, que tem muito ainda para resolver. Inclusive que ela precisa ainda muito trabalhar essa questão da necessidade que ela tem de validação alheia. Né? Dessas histórias que os outros contam para ela, que contaram sobre ela e que em algum momento ela teve que decepcionar todo mundo. Ela sabe que isso está bem enraizado dentro dela, que isso são raízes que são muito mais profundas. Inclusive, por falar em raízes, a Fernanda, aos poucos, vamos dizer assim, reatou a relação com os pais dela. A gente até pode dizer que é uma relação boa, mas que definitivamente nunca foi capaz de retornar a esse momento da história. E talvez, a Fernanda diz, que seja melhor assim, porque é uma distância saudável, uma distância segura que ela tem dos pais dela, para que essa história não azede e para que ela não surte. Dia desses, por curiosidade, a Fernanda foi procurar o Lucas nas redes sociais. E na imagem de perfil dele, o Lucas aparece com uma bandeira do Brasil, menina. Inclusive, quem conhece ele diz que ele ainda é o orgulho da mamãe. Um menino de ouro. Menino não, né? Porque ele já é adulto há bastante tempo. Mas, como diria a Marina Sena, nem tudo que reluz é ouro, né? Porque esse menino, com certeza, é ouro de tolo. Se tem uma história pra gente contar aqui, então não esquece de contar com riqueza de detalhes, com detalhes que vão me deixar ter um derrame na hora de escrever isso aqui, para contato@betaboixá.com.br. É isso aí, Lucas. Disappointed, but not surprised.